Na hora que a gente der um play, ele já vai colocar ali pra gente e já vai mudar o status aqui em cima, de finalizado com sucesso. Repara aí, ó. Vamos rodar aqui, realizando a atividade, 100% finalizado com um sucesso. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa barra de progresso maravilhosa aqui, usando o VBA. Eu dividi a aula em 1, 2, 3 partes, para a gente poder entender melhor os procedimentos. São 3 partes simples, onde a gente vai desenhar o nosso user form, programar e depois corrigir um probleminha que eu vou mostrar para vocês, que eu não vou contar no meio do código. Então, se no meio do código você já sacar o que é, coloca nos comentários, não esquece, porque isso é muito importante para forçar o seu raciocínio na hora da aula, beleza? Mas a gente vai dividir a aula nesses 3 passos. Como você já sabe, aqui a gente não é muito de ficar enrolando aqui no começo do vídeo, mas eu tenho que te dar alguns recados importantes rapidinhos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, porque é de graça. Então aproveita enquanto se inscrever no canal, ainda é de graça, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E aí, ativa o sino das notificações caso você ainda não tenha ativado. Então dá o like aqui, já ativa o sino das notificações, se inscreve no canal, segue a gente aqui também no Instagram, @geniusdoexcel, porque lá eu coloco dicas diárias de Excel todo dia, E sem mais enrolação, vamos lá para nossa aula de hoje. Peraí que falhou a pausa. Era a palma, vou de novo. Pá, agora bora lá para aula. Bom, então vamos lá aprender agora a fazer essa barra de progresso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se você nunca usou o VBA, é ativar essa aba aqui de desenvolvedor. Para poder fazer isso, muito simples. Ó, vamos vir aqui em arquivos, vir aqui na parte de opções, vai pesquisar aqui, se você tiver em português, vai estar personalizar faixa de opções. E aqui nesse segundo retângulo aqui, você vai marcar a aba de desenvolvedor. Você vai estar desmarcado, é só marcar e dar um OK. Daí ele vai aparecer essa aba aqui de desenvolvedor. Vamos usar o atalho Alt F11. Beleza? Alt F11. Para a gente poder fazer aqui agora, eu vou dividir a aula em 1, 2, 3 partes. A primeira parte a gente vai desenhar a nossa barra de progresso. A segunda parte a gente vai programar a nossa barra de progresso. E a terceira parte eu vou te mostrar por que a programação que a gente está fazendo está faltando um ponto. Então eu vou dividir aqui em 3 partes, beleza? Vamos lá, a primeira parte, vamos desenhar o nosso user form. Nessa região aqui, clica com o botão direito, inserir user form. Aqui no nosso user form, a gente vai desenhar a nossa barra de progresso. Eu vou trabalhar um pouco diferente. A gente tem um controle específico aqui dentro do VBA que chama bar progress, que é a barra de progresso. Eu, particularmente, não gosto muito dela, porque a barra de progresso do user form ela vai ficar de retângulozinho, sabe? Fica o retângulo, depois completa. Eu não gosto muito, eu gosto de uma coisa que fica mais contínua, assim. Então, para isso, a gente vai desenhar e programar a nossa própria barra de progresso, tá bom? Mas caso você queira, você pode clicar com o botão direito aqui, controle suplementar, e procurar aqui barra de progresso, é Microsoft Progress Bar, um negócio assim. Ou Microsoft barra de progresso, ou barra de progresso, não vou lembrar. O meu não tem esse suplemento, eu teria que instalar ele a mais. Mas de qualquer jeito, como eu não gosto de usar, não me faz diferença nenhuma. Então eu vou te mostrar como que eu faço, e aí, só ver se tá gravando, tá gravando. E aí se você gostar, você coloca aqui nos comentários pra mim se você gostou. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a barra de progresso aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar essa barra aqui, ó, de texto, de título, né? A gente vai usar essa própria barra de título aqui pra gente poder criar a nossa barra de progresso. A gente vai criar 2 dessa barrinha aqui, beleza? Vamos diminuir só um pouquinho aqui. A gente vai criar 2 dessa barrinha. A primeira barrinha, que vai ser a barrinha de fundo, ela vai servir... Peraí, vou aumentar aqui. Ela vai servir como corredor para onde vai correr a nossa barrinha de progresso. Então essa primeira barra aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, vamos apagar esse texto aqui, né, que é o label, que é o caption dela. Vamos mudar o nome dela aqui, label. Isso aqui a gente vai usar depois, né? Vamos colocar label base, vou colocar fundo mesmo. O caption aqui, que é o texto que aparece ali, eu vou apagar. Eu vou colocar também o fundo transparente, não vou colocar um fundo transparente não. Eu vou colocar um back color aqui, vamos mudar, vou colocar, deixa eu vir em paleta, e vou colocar esse cinza aqui, ó, só para dar essa diferença aqui do nosso user form. Ó. Pronto, beleza? E a gente vai ter uma barra verde de progresso que vai correr aqui assim. E aqui a gente vai mostrar a porcentagem que vai sendo mostrada aqui, tá bom? Vamos lá. O que mais que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma borda simples. Para poder colocar a borda simples, tá vendo aqui, ó? Eu cliquei aqui no meu controle
e vou clicar aqui em Border Style. E aqui eu vou colocar no none, eu vou mudar para single. E repara a diferença. Ó, vamos só clicar aqui e repara a diferença. Ela já aparece essa bordinha simples aqui, ó. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou simplesmente recolocar aqui em cima. E agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos mudar aqui a cor, back color. Vamos vir aqui e vamos colocar um verde. E vamos diminuir aqui, só para vocês verem a diferença. Então o que vai acontecendo? Ó, à medida que a barra de progresso ela for aumentando aqui, né, que ela for correndo e realizando as nossas atividades, a barra de progresso aqui ela vai correndo aqui pra gente, beleza? Ó, vai ficando assim, ó, preenche, 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 beleza? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar a borda aqui, né, em vez de colocar a borda como border style single, eu vou colocar none, porque eu não quero nenhuma borda, tá bom? E aí ela vai correndo aqui dentro dessa borda de fundo. Por isso que eu chamei esse label aqui de fundo, tá vendo? Porque vai ser o fundo que a nossa barrinha aqui vai correr. Para poder colocar um nome, como essa daqui chama... Peraí que eu só... Pronto. Como essa daqui chama fundo, vamos chamar esse label aqui de label underline progresso. Beleza? E vamos mudar o nome do nosso user form aqui também rapidinho, ó. Vamos clicar aqui e aqui no nome vamos chamar user form underline barra progresso. Beleza? E o caption aqui também, ó, vamos mudar esse nome do caption aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Enquanto a barrinha estiver correndo, a gente vai colocar carregando. E quando ela acabar, der o 100% que a gente vai mostrar num textozinho aqui, a gente vai falar, por exemplo, finalizado, sei lá, alguma coisa assim. Então no começo vamos colocar assim, realizando atividade. 3 pontinhos. Pronto. E quando a gente rodar aqui, ó, ele vai fazer assim, ó. A hora que chegar aqui, ele muda aquele texto. Beleza. Vamos só marcar algumas informações aqui. Aqui a gente tem o width, que é o tamanho. Vamos colocar, em vez de 360, vamos colocar 400. Pronto. Vamos aumentar aqui um pouquinho. E aqui, vamos colocar também 400. Para ficar do mesmo tamanho. O que mais que a gente tem que colocar aqui agora? A gente tem que colocar um novo texto aqui, ó. Esse texto vai mostrar para a gente a porcentagem que foi concluído aqui na nossa barra de progresso. Só para poder ficar mais fácil de visualizar, vamos colocar assim, ó, 64%. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aumentar essa letra aqui, porque está muito pequenininho. Então eu vou clicar aqui no meu controle, vou vir aqui agora e procurar por fonte, aqui assim, ó. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó. Agora eu vou colocar negrito, vou pôr tamanho 12 e vou dar um OK. Vou diminuir aqui um pouquinho, vou aumentar aqui um pouquinho e vou centralizar aqui. Ó, acho que não vai dar para centralizar, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui. E o verde também eu vou aumentar um pouquinho. Pronto. Porque agora eu consigo centralizar o meu número aqui. Beleza? E vai ficar assim, ó. Na hora que a gente der um play. Só que aqui, quando tiver concluído, vai estar 100%. Beleza? E aqui a gente vai mudar o texto para concluído. Fim do processo, alguma coisa assim. Show! Então a gente já desenhou o nosso user form. Só isso. Beleza? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar. Beleza? Então esse daqui foi o desenho do nosso formulário. Agora o que a gente vai fazer é programar esse formulário. Vamos criar um módulo aqui para a gente poder escrever o nosso código. Ó. Clica com o botão direito, inserir e módulo. Vamos dar um nome aqui para o nosso módulo. Ó. Vou chamar ele de sub barra de progresso. Pronto. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui? A nossa primeira coisa que a gente vai ter que fazer, ó, o passo zero. Passo zero, a gente vai declarar as nossas variáveis. Declarar as nossas variáveis. O que a gente tem como declaração de variável aqui? A gente vai precisar de, vamos chamar de porcentagem as double. Por que double? Porque a gente vai ter um número com casas decimais e essa porcentagem vai ser exatamente a porcentagem que a barra de progresso vai estar.
que a gente vai calcular. Vamos voltar aqui. Vamos precisar de uma variável também, vou chamar ela de número de pontos. Num PTS, número de pontos, as integer. O que vai ser esse número de pontos? Esse número de pontos vai ser quantos pontos a gente vai dividir a nossa barra de progresso. Beleza? A nossa barra de progresso aqui a gente colocou com tamanho de 400. Vamos colocar, por exemplo, então, que o nosso número de pontos vai ser, sei lá, 4.000 pontos. Né? Vamos colocar até aqui assim já, ó. 1 ponto. Atribuindo valores às nossas variáveis. E já vamos chamar o nosso num PTS, que é o número de pontos, que vai ser 4.000. Beleza? Lembrando aqui que esse número de pontos vai ser a quantidade de pontos que a gente vai discretizar, que a gente vai dividir a nossa barra de progresso ali, tá bom? O que mais que a gente precisa aqui? Vamos ver. A gente vai precisar de uma variável de contador, que a gente vai usar um laço de repetição for aqui. Então, dim e as integer, do tipo inteiro, integer, beleza? O que mais que a gente vai precisar? Acho que por enquanto é só. Vamos pegar mais uma variável aqui, dim, vamos chamar de L. L vai ser a largura total da nossa barra. No nosso caso aqui, a nossa largura total, ela mede 400, beleza? Ela mede 400. Só que vamos falar que em vez da gente falar assim, ó, em vez da gente vier aqui, if as integer, em vez da gente vir aqui e falar que L vai ser igual a 400, vamos pegar direto o tamanho dessa barra aqui, vamos pegar direto esse valor aqui. Porque depois se a gente vier aqui e mudar, se eu quiser colocar menor ou maior, o código já vai ajustar automaticamente, beleza? Então como é que a gente faz para poder acessar essa informação? Ó, se a gente vier aqui e falar label, underline, fundo, ó, vamos vir aqui. A gente poderia falar assim que label, underline, fundo, ponto with, a gente pegaria o valor aquela largura. Só que, como a gente está dentro do nosso user form, o que a gente precisa fazer? Ó? User form. Aqui eu vou dar um Ctrl espaço para ele já poder completar aqui para mim. Ponto. Agora a gente vai pegar o nosso controle que está ali dentro, que é o nosso label fundo. Vou dar um tab para poder completar. Ponto. E aqui a gente agora quer o width. Não sei como é que lê isso não. Pronto, dá um tab. O que a gente está fazendo? A gente está colocando o tamanho daquela barra de progresso dentro dessa variável L. Então aqui, por exemplo, se eu der uma message box, por exemplo, message box L, e a gente retornar esse valor, vamos ver quanto que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar 400. Por que ele vai retornar 400? Porque é exatamente o valor que a gente deu aqui para ele. Repara que se a gente vier aqui, ó, e mudar para, sei lá, 398 e a gente rodar aqui a nossa macro, ele vai retornar para a gente 398, porque ele vai sempre pegar o valor aqui do fundo, beleza? Então, como a gente setou para 400, igual eu falei para vocês, a gente poderia ter deixado os 400, escrever 400, né? Eu vou até colocar assim, ó, são os 400. Mas a gente coloca assim para ele poder ajustar automaticamente caso a gente mude o tamanho dessa variável, beleza? Ótimo! Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos no nosso segundo passo aqui agora, preencher a nossa barra de progresso. Então, eu vou colocar assim, ó, preenchendo a barra de progresso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o nosso laço de repetição for. Por que a gente vai usar o laço de repetição for? Por que a gente vai usar o laço de repetição for? Porque a gente vai falar aqui, ó, vamos colocar... Peraí. Deixa eu ajustar aqui, que eu mudei aqui sem querer. Pronto. A gente vai falar, por exemplo, que quando ele estiver aqui, ele vai estar numa certa porcentagem. Quando ele estiver aqui, ele vai estar numa certa porcentagem. Quando ele estiver aqui, ele vai estar numa certa porcentagem. E o que eu estou mudando aqui? Repara, eu estou mudando exatamente o meu width. Aqui, ó, 54. Eu aumentei aqui agora, 66. Então é exatamente isso que a gente está mudando. Só que aqui, ao invés de ficar mudando o número do width diretamente, a gente vai calcular o valor de quanto esse tamanho aqui ele representa em porcentagem do tamanho total,
e a gente já vai mostrar esse valor de porcentagem aqui. Ficou um pouco confuso? Vamos lá fazer então, que talvez fique um pouco mais claro. Vamos supor que, por exemplo, ó, só para poder ficar mais claro, aqui a gente tem, quantos pontos que eu falei? O width é de 400, mas a gente tem 4.000 pontos, né? Então, por exemplo, se a gente vier até metade, a gente vai ter andado 2.000 pontos, e aqui ele vai andar pra gente 50%, entendeu? Se eu andar, por exemplo, metade da metade, 25%. 25% é 1/4 de 100%, certo? É 100% dividido por 4. Então, ele vai ter andado 4.000 dividido por 4, então aqui ele vai ter andado 1.000 pontos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um laço de repetição para que a cada pontinho que ele ande, a cada um pontinho dos nossos 4.000 que ele ande, ele mude a porcentagem e aí a gente vai mudar a largura dessa barra de progresso, entendeu? Então vamos fazer assim, ó. Vamos criar primeiro o nosso laço de repetição for. Ó. For i, que é o nosso contador que a gente colocou aqui, igual a 1 to L, que é o... Opa, L não, Igor. Até num PTS, que é o nosso número de pontos, né, que é 4.000. E aqui a gente vai colocar o nosso next i. O que eu vou fazer aqui dentro? A primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser calcular a minha porcentagem. Se eu estou no meu ponto, por exemplo, 2, o meu ponto 2 corresponde a quantos por cento de 4.000? Para a gente poder fazer essa conta, a gente precisa dividir um pelo outro. Então, para a gente colocar aqui, ó, porcentagem, vai ser i dividido por número de pontos, num PTS, beleza? Então aqui a gente está calculando a nossa porcentagem. Agora que a gente já calculou a nossa porcentagem, ou seja, 1 dividido por 4.000, 2 dividido por 4.000, 3 dividido por 4.000, quando ele chegar no último ponto vai ser 4.000 dividido por 4.000, que é 1, que corresponde a 100%, a gente vai estar a nossa barra completa. Agora, para a gente poder mudar a largura da nossa barra, como que a gente faz para poder mudar a largura da nossa barra? A gente tem que acessar essa propriedade, né, da largura da nossa barra, que é o width da nossa barra aqui, que é o label progresso. Então a gente vai fazer igual a gente fez aqui, ó, userform, underline barra progresso, label fundo, só que aqui não vai ser mais o label fundo, o width, e aqui a gente vai atribuir um valor a essa propriedade. Então vai ficar assim, ó. Vamos falar aqui userform, ó, Ctrl espaço, ponto, label, só que agora eu não quero mais o label fundo, eu quero o label progresso, tab, ponto, width, porque eu quero o comprimento ali, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, vai ser igual a L, que é o tamanho total, né? É o tamanho total lá, né? Vezes a minha porcentagem. Porcentagem. Porque repara, se eu chegar no meu último ponto, que vai ser i igual a 4.000, 4.000 dividido por 4.000 é quanto? É 1, que corresponde a 100%. Ou seja, a minha barra final vai ter um valor de 4.000 pontos, que vai ter a mesma largura de L aqui. Beleza? Que são os mesmos 400 width, que é o comprimento ali da nossa barra de fundo. Beleza? E o próximo ponto que a gente tem que fazer vai ser escrever a nossa porcentagem aqui no nosso label. Vamos colocar assim primeiro, ó, underline label, vou chamar de label porcentagem, beleza? Label porcentagem. E agora a gente vai mudar o valor daquele label ali. Então, user, ó, deixa eu colocar assim, ó, antes da gente fazer isso. Deixa eu só colocar os comentários aqui do que a gente está fazendo. Calculando a porcentagem da barra de progresso. Aqui agora, o que a gente está fazendo? A gente está alterando a largura da barra de progresso de acordo com a porcentagem. Show? E aqui agora o que a gente vai fazer vai ser escrever o valor da porcentagem, mostrar no userform a porcentagem já realizada do nosso processo. Como que a gente vai fazer isso? Uma coisa, ó, vamos acessar aquele label lá. Então vai ser userform, ó,
desculpa, user form, Ctrl espaço, ponto. Aqui a gente vai acessar o nosso label, não é mais o progresso nem o fundo, é o label porcentagem. E a gente vai falar que ele vai valer exatamente o valor da porcentagem. Beleza? Só que aqui, alguns pontos importantes. Se a gente deixar a porcentagem assim, ele não vai estar em porcento, ele vai estar entre 0 e 1. Então, para ficar 63%, 70%, a gente tem que multiplicar por 100, beleza? Só que aqui, quando ele vai fazer esse cálculo aqui pra gente, ele vai ter muitas casas decimais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função aqui para poder arredondar esse valor com uma casa decimal só, que é o round. Round. Aqui é o valor, vírgula, e aqui o número de casas decimais. Fecho meu parênteses e dou um Enter. Beleza? Então, até aqui, teoricamente, ele deveria funcionar. Vamos testar aqui se vai funcionar ou não? Vamos dar um play e ver o que vai acontecer, ó. Opa, peraí, deixa eu só maximizar o nosso Excel aqui. Vamos diminuir aqui, ó. E vamos dar um play. Ah, só falta uma coisa aqui, ó, muito importante. A gente não está chamando o nosso user form, a gente precisa mostrar o nosso user form, né? Eu estava esquecendo disso. Vamos colocar aqui 1, aqui vai ser o nosso passo 3, e aqui vai ser o nosso passo 2, né? Vai ser carregar o nosso user form. Como é que a gente faz para poder carregar o nosso user form? Ó, user form, barra de progresso, ponto, show. Quando a gente faz isso, a gente chama o nosso user form. Beleza, vamos lá rodar o nosso código para ver o que está acontecendo, se está funcionando ou não. Ó, vou dar um play aqui. Olha o que aconteceu. Ele não carregou para a gente o nosso user form todo. Para falar a verdade, ele carregou, só que ele não está mostrando para a gente a nossa progressividade, a nossa progressão da nossa barra de progresso. Por quê? Porque a gente precisa dar um tempo aqui e precisa que ele nos mostre aquelas atividades ao momento que elas estão sendo realizadas. E para poder fazer isso, a gente precisa mudar algumas coisas aqui. E aí que entra a terceira parte da aula. Beleza? A terceira parte da aula consiste exatamente nisso, em corrigir essa parte. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser, a gente vem aqui no nosso user form, certo? E aqui a gente vai ter que mudar uma propriedade aqui de true para false, e que é essa propriedade show modal, que é igual a true, a gente vai ter que mudar para false. Se você não quiser mudar ela aqui, você simplesmente pode mudar ela aqui direto quando você tiver carregando o seu user form. Então você pode fazer assim, ó, espaço VB modeless. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar aquela propriedade lá como falso. E a próxima coisa que a gente tem que fazer vai ser acionar o nosso do events aqui. E na hora que a gente adiciona tanto o VB modeless aqui e o nosso do events, repara o que vai acontecer quando a gente der um play. Ah, e aqui só antes da gente passar, vamos só fazer assim, ó, vamos colocar ele concatenado com o porcento aqui, porque ele vai mostrar 30%, 20%, 40%, 50%, beleza? Agora vai ficar bem legal. E repara que agora que quando a gente der o play, lá no finalzinho ele vai mostrar o valor e a porcentagem. Então vai tipo 50%, 30%, 100%, tralá, ao mesmo tempo que a barra de progresso ela vai andando ali pra gente. E vamos lá rodar aqui agora para ver se está funcionando. Deixa eu ver. Ah, pera aí aqui, ó. Escrevi errado, é porcentagem. Deixa eu só fazer assim. Prontinho, a nossa barra de progresso já está carregando. E aí, o que você achou dessa nossa barra de progresso? E aí, para poder ficar um pouquinho maior esse tempo, vamos aumentar aqui. Em vez de colocar 4.000, vamos colocar 10.000. Ó, para ir mais devagarzinho, pá, 100%. E aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente mudar aqui, ó, realizando a atividade para concluído. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó, vamos acessar o caption dali do título. Então, é userform, Ctrl espaço, ponto caption. E aqui agora vai ser concluído. Finalizado. Finalizado com sucesso. E repara, ó, na hora que a gente der um play, ele já vai colocar ali pra gente e já vai mudar o status aqui em cima, de finalizado com sucesso. Repara aí, ó. Vamos rodar aqui, realizando a atividade, 100% finalizado com sucesso. Beleza! E aí, curtiu essa aula? Curtiu essa barra de progresso? Eu, particularmente, eu acho ela muito da hora. Você clica no play, pá. Só que aqui é uma sacada muito importante.
Quando você usa esse tipo de estratégia, você usa essa barra de progresso, você usa o Do Events no seu código, você perde em performance. O seu código vai ficar muito mais lento quando você usa o Do Events, entendeu? Então você tem que usar ele com muito cuidado para você não perder o que é um dos maiores poderes do VBA, que é fazer você ganhar tempo. Porque se você começa a colocar o Do Events em todo lugar, seu código começa a demorar muito para poder realizar as atividades. Então vamos supor, por exemplo, que você tem um código aí, sei lá, de 1000 linhas, e você coloca o Do Events em 4 laços de repetição que você tem. Um código que poderia rodar em 1 segundo, vai rodar em 15 segundos, entendeu? Então, se você quer fazer um teste aí para você, por exemplo, saber quando que você vai... Se você quer fazer um teste aí, por exemplo, para ver se as suas interações estão funcionando direitinho, quiser alguma coisa mais visual, ou você estiver, por exemplo, fazendo um envio de e-mails, você tem uma lista de e-mails, e se você quer, por exemplo, mostrar para o seu usuário o progresso dos envios dos e-mails, você pode colocar uma barra de envio, por exemplo, entendeu? Fica bem legal de mostrar. Só toma cuidado para quando você colocar, você ter a noção de que o Do Events ele vai retardar o tempo de execução do seu código. Beleza, 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 beleza? Mas me conta aqui, o que você achou? Você já tinha visto que era possível fazer uma barra de progresso? Você já tinha visto, você já sabia fazer essa barra de progresso e ver esse cheat curioso? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula de hoje, se você gostou ou não. Coloca aqui também. E não esquece de dar o like no vídeo se você ainda não deu, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você já sabe, você me ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Aqui agora tem 2 vídeos passando sobre VBA aqui do canal. Aproveita esse momento e vai lá continuar a aprender e estudar um pouco mais sobre VBA. Pega um desses 2 vídeos aqui e coloca mais lenha na fogueira e bons estudos para você. Te vejo no próximo vídeo. Abraço!